Você já ficou em conflito pensando que aqueles que não servem a Deus, ou aqueles que se dizem cristãos, mas que não vivem uma vida de obediência a Deus, parece que vivem melhor do que aqueles que se propõem obedecer a Deus? É sobre esse assunto que iremos tratar hoje no programa Expondo as Escrituras. Eu já volto. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna e com muita alegria estamos aqui para realizar esse programa. Se você está aqui pela primeira vez, eu recebo você também com bastante alegria. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que fala sobre o Salmo 73. Por que os ímpios? Por que ímpios prosperam e os justos sofrem? Por quê? Porque parece que os ímpios estão sempre prevalecendo, enquanto aqueles que servem a Deus parece que na maioria das vezes estão sempre em grandes apertos. É sobre isso que vamos falar hoje. O texto está no Salmo 73, versículos de 1 a 28, e eu vou fazer essa leitura na NVT, nova versão transformadora. Nova versão transformadora é uma versão muito assim boa porque ela tem uma clareza grande ali no texto em si. Não estou dizendo que ela seja melhor, tá? Porque é a palavra de Deus, mas as palavras te dão uma compreensão melhor. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levo uma vida sem sofrimento e tenho o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldade. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Entendi, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu o pusestes num caminho escorregadio e os fizeste cair no precipício para destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou, fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui no Expondo as Escrituras. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa, de fato, explicar a tua palavra como ela é, Pai querido, e ao mesmo tempo que aqueles que estão, Senhor querido, aí assistindo, Senhor, mais uma vez esse Expondo as Escrituras,
possam compreender e juntos possamos praticar a tua palavra em nome de Jesus. Bom, parece que a leitura foi um pouco longa, mas é importante salientar aqui o seguinte: quando vamos ler um texto, precisamos ler ele todo. Então, quando a gente lê ele todo, nós temos uma ideia do todo, e é com a ideia do todo que vamos poder ter um entendimento do que está sendo tratado nesse Salmo 73. Eu quero avisar a vocês que o link desse Expondo as Escrituras está aqui na descrição do vídeo. Você desce na descrição, você clica naquele link que lá vai estar, você vai ser levado para o meu site, você desce a página lá, quase no final, você tem um botão para poder baixar o PDF com a exposição deste vídeo. Introdução. Na exposição bíblica de hoje, no Salmo 73, no Expondo as Escrituras, iremos entender o questionamento de Asaf com a seguinte pergunta: por que os ímpios aparentemente só prosperam e os justos parecem apenas sofrer? Asaf estava muito aflito, pois não conseguia entender como isso era possível. A lei ensinava que as bênçãos eram para os justos e os juízos para os injustos. Por isso, na cabeça de Asaf, as coisas não se encaixavam, pois ele estava presenciando aparentemente uma realidade oposta em seus dias, os ímpios prosperando e os justos sofrendo. Asaf chega a pensar de fato se de fato valia a pena obedecer a Deus, já que nada estava acontecendo com os ímpios pelos seus pecados e ainda por cima desfrutavam de muitas coisas materiais. Esse é um questionamento de muitos de nós cristãos, com certeza. Estamos não só presenciando muitas pessoas que não servem a Deus vivendo com farturas, mas também pessoas dentro da igreja que não têm nenhum compromisso aparente com Deus e tudo parece prosperar na vida deles. Por fim, Asaf compreendeu algo que todos nós que servimos a Deus precisamos compreender. E o que foi que Asaf compreendeu? É sobre isso que nós vamos aprender hoje aqui no Expondo as Escrituras. Quem era Asaf? Quem era esse Asaf? Segundo o dicionário bíblico IUCLAF, tá? Eu estou deixando ele aqui, ó, dicionário bíblico IUCLAF. O link está na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. É um dicionário muito bom. Asaf foi um levita e era filho de Berequias, e também o mais proeminente dentre os que têm este nome na Bíblia. Por quê? Porque havia outros Asaf. Só que esse Asaf aqui, ele era filho de Berequias e ele era levita. Músico importante da época de Davi, foi escolhido junto com outro levita, Emã, que tem o Salmo 88, se não me falha a memória, como ministro de música no centro de adoração que estava em Jerusalém. Você pode ver isso no primeiro livro de Crônicas, 6:39, 15, capítulo 15, 16, 19, 16, 5, 6, 37, capítulo 25, versículo 1, 2, do 6 ao 9, tá? Então, 11 dos salmos, alguns dizem que ele escreveu 12, ou pelo menos, tá? Ele coletou esses salmos. Há aqueles também que dizem que nem todos esses salmos foram escritos por Asaf. Inclusive o Salmo 73, há quem defenda que quem escreveu foi Davi, mas colocaram o nome de Asaf para poder ser reconhecido a nível de uma adoração. Mas nós entendemos que aí está Asaf e vamos continuar partindo da linha que foi Asaf que escreveu. A grande verdade é, se foi Asaf ou não Asaf, a situação desse salmista estava em conflito. Ele estava em conflito. Então isso é um pró-menor. Se é Asaf, se não foi Asaf, se foi Davi, como alguns defendem, apesar que na Bíblia, na nota ali, colocado no título, está colocado Asaf. Porém, eu não posso deixar de dizer que os títulos dos capítulos da Bíblia, dos salmos, eles não são inspirados. Isso foi colocado na hora de se dividir em capítulos e versículos. Então eu quero deixar isso muito claro para que você não tenha dúvida em relação a isso. Mas a maior parte acredita que foi Asaf que escreveu, tá? Então vamos lá. 11 dos salmos de 73 a 83 são atribuídos a Asaf pelas notas editoriais tradicionais. Então, notas editoriais. O que eu acabei de falar.
títulos. Quando foi feito a divisão em capítulos e versículos, foi colocado. Isso não é inspirado. Não foram os autores que escreveram. Os descendentes de Asaf, por centenas de anos, preservaram este ofício de músicos diante do Senhor. E o termo filhos de Asaf se tornou quase que o mesmo que cantor ou músico. Esdras 2:41, 3:10, Neemias 7:44, capítulo 11, 16 e 22, 12, 35 e 36. Uma coisa interessante a dizer aqui é que é muito comum alguém associar a palavra levita a músico, mas nem todo levita era músico. Agora, para ser músico, cantor e músico, precisava pertencer à tribo de Levi. Você compreendeu agora? Nem todo levita cantava ou era músico, mas todo músico e cantor pertenciam à tribo de Levi. Vinham como descendentes de Levi. Então, usar o termo levita como sinônimo de músico não é real, não se faz justiça ao nome, porque o levita fazia muito mais do que cantar e do que tocar instrumentos. Isso aqui é importante dizer. Mas vai continuar sendo usado, vão continuar falando. Então, Asaf e os seus filhos, eles eram classificados ali, colocados como, virou sinônimo de cantor e de músico. Asaf está muito aflito por duas coisas nesse salmo. Duas coisas estão acontecendo e está deixando Asaf aflito. Não tem coisas que acontecem no dia a dia conosco que nos deixam aflitos? Asaf estava aflito por duas coisas aqui. Primeiro, Asaf está angustiado, desesperado, preocupado e agoniado, porque se muito aflito significa isso: angustiado, desesperado, preocupado, agoniado. Asaf estava inquieto. Ele se sentia inquieto por essa situação que ele estava presenciando, vendo, vivenciando. Não era uma coisa que contaram para Asaf, era algo que ele estava vendo com seus próprios olhos. Era uma experiência que ele estava tendo, ele mesmo, ele ali vivendo aquela situação. Primeira coisa que estava angustiando Asaf: a prosperidade do ímpio. Salmo 73 vai do versículo 3 ao 12. Vamos tratar primeiro da prosperidade do ímpio. Talvez você diga assim: pastor Mário Luna, mas o salmo começa no versículo 1. Tá, mas nem sempre nós vamos começar no versículo 1. Às vezes vamos fazer uma divisão e começarmos de um ponto dos salmos e depois nós voltamos novamente naquele versículo que faltou. Não se preocupe. Primeiro vamos falar da prosperidade do ímpio. O versículo 1 e 2 não está tratando disso. Então nós vamos partir diretamente do versículo 3 até o versículo 12. Nessa parte do salmo predomina a seguinte pergunta: por que os ímpios aparentemente só prosperam? Eu digo aparentemente porque existem ímpios também que passam por grandes dificuldades. Mas há aqueles que realmente está visível que estão prosperando. E eu quero dizer uma coisa aqui importante. A palavra prosperar aqui não está ligada diretamente à riqueza só. Está ligada a viver uma vida em paz. Então não tem a ver só com acúmulos materiais. Tem a ver também com a questão de não estar sendo perseguido, de não estar enfermo, de não estar passando por enfermidades. Então, Asaf estava presenciando a prosperidade nesse sentido. Pessoas que estavam praticando a maldade, pessoas que andavam na contramão totalmente das coisas de Deus e que tinham uma vida próspera no sentido que não estavam ficando doentes, tinham riquezas materiais, não estavam vivendo perseguidos. Não estamos dizendo aqui que todos os que não serviam a Deus viviam desse jeito. Mas Asaf está presenciando pessoas que não obedecem a Deus, que praticam maldade e que nada estava acontecendo. Porque nós também presenciamos nos dias de hoje pessoas que não servem a Deus passando por grandes apertos. Então não é a questão de dizer que todos que não servem a Deus estão vivendo em prosperidade. Mas Asaf consegue identificar que entre aqueles que não serviam a Deus, haviam gente que estava prosperando. E Asaf está em conflito. Peraí, como é que isso é possível? Ele não serve a Deus, ele anda em caminhos errados,
Ele faz coisas erradas e mesmo assim parece que está dando tudo certo para a vida dele. É a mesma coisa de gente que está na igreja, que se diz um cristão, que não tem comprometimento com as coisas de Deus, e entre esses, não são todos, mas entre esses, alguns deles, parece que a vida deles está muito bem, que as coisas estão fluindo muito bem. Mesmo que eles não tenham comprometimento com as coisas de Deus, parece que alguns, eu quero frisar isso bastante, alguns ímpios e alguns que se dizem cristãos, que são descompromissados com as coisas de Deus, alguns desses parecem que as coisas estão dando muito certo. Ah, pastor, mas é alguns, não são todos. Mas o simples fato de algumas pessoas que não servem a Deus e alguns que se dizem servos de Deus, que não têm compromisso com Deus, as coisas estarem aparentemente fluindo, isso incomodava a Asaf, no caso daqueles que não serviam a Deus, e nos incomoda também a nós em relação aos que não servem a Deus, que estão conseguindo seguir esse caminho, e também os que dizem que servem a Deus e que parece que está tudo bem, mas eles não têm nenhum comprometimento com Deus. Então, prosperar aqui aponta para uma vida de sossego, de tranquilidade, de paz, em todos os sentidos. Mas não eram todos os ímpios que estavam vivendo assim, mas tinha ímpios vivendo. Não é todos os que não têm compromisso com Deus que vivem assim. Estou falando daqueles que se dizem cristão, mas tem gente que não tem compromisso com Deus, que se diz cristão, que está vivendo assim. Uma vida de sossego, uma vida de tranquilidade e uma vida de paz. Aparentemente é isso que parece. E isso acaba trazendo o que para muitos de nós? Conflito. Porque não adianta eu pegar o tempo de Asaf, eu preciso transportar para os dias de hoje, para fazer a aplicação. O que eu expondo das escrituras? O que é uma exposição bíblica? Ler o texto, explicar o que estava acontecendo naquele tempo e trazer as lições. Como isso pode ser aplicado para a minha vida? Como é que isso pode... O que isso pode trazer de lições para a minha vida? E aí nós encontramos um cenário muito parecido. Gente que não serve a Deus, alguns deles prosperando, gente que se diz servo de Deus, que não tem compromisso com as coisas de Deus, pois o seu testemunho atesta isso, e que parece que também está prosperando alguns deles. E aí entra o conflito. Então, esse era o problema de Asaf. Asaf observa o seguinte sobre eles. Olha como é que Asaf vai descrever alguns desses ímpios. Primeiro, eles desfrutam de riqueza e saúde. Salmo 73, versículo 3 e 4. Olha o que Asaf diz. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. O que o texto está dito aqui no texto? Que Asaf, por ver a prosperidade, vida de paz, de tranquilidade, de sossego, ele invejou. Ou seja, tive inveja da vida que eles tinham. Quando você inveja a vida de alguém, você acaba também querendo estar no lugar daquela pessoa. Só que nós estamos falando de pessoas que não servem a Deus. Então, ter o que eles têm também significa ser o que eles são. Ei, e aqui começa a complicar a coisa. Porque presta bem atenção nisso aqui. Ter o que eles têm também significa estar onde eles estão. E eles estão numa posição diante de Deus de quê? Desobediência. No Novo Testamento vamos entender com a doutrina ali da salvação, falando da justificação, vamos entender também com todo o Antigo Testamento, a revelação, que eles estavam na posição de culpados diante do tribunal de Deus. Então, o que adianta eles ter o que eles têm se eles são culpados diante de Deus? Mas Asaf não está olhando, o salmista, ainda que alguém discorde que tenha sido Asaf que escreveu, então vamos também ponderar aqui e dizer, o salmista, ele está em conflito
Porque ele está olhando para o que está acontecendo agora, naquele momento. Ele está presenciando um acontecimento, ele está vendo aquilo se repetir na vida de algumas pessoas que não servem a Deus, e isso está trazendo angústia, agonia, inquietação. Peraí, como é que isso é possível? Como é que é possível isso? Já que a lei de Deus diz que as bênçãos são para os obedientes e o juízo para os desobedientes, esses homens estão andando de forma errada e parece que nada dá errado na vida deles, está tudo certo. E ele diz, pois ele confessa, ele faz uma confissão, tive inveja. É difícil a gente confessar isso, não é? A gente assumir que às vezes nós vemos determinadas coisas e fala assim, poxa, mas por que eles vivem assim e eu não posso viver? Asaf, ele declara, pois tive inveja dos orgulhosos. Orgulho fala de soberba, de autossuficiência, de confiar na força do seu braço. Mas Asaf tem inveja por causa do estado de vida que eles tinham. Asaf olha para a aparente tranquilidade, o aparente sossego, e Asaf fala assim, eu tive inveja. Eu gostaria de ter uma vida assim, mas para ter uma vida assim ele precisava estar no lugar deles. E estar no lugar deles significaria estar contra Deus. Presta atenção nisso, tá? É bom eu falar isso para isso entrar bem na sua e na minha cabeça. Porque não é só questão de ter o que eles têm, é ser quem eles são. Você quer ser quem eles são? Porque eles são inimigos de Deus, se não se arrependerem. E o final é destruição, e você vai ver isso aqui no Salmo. Versículo, e ele diz, vi prosperar apesar da sua perversidade. Então, mesmo fazendo o mal, eles têm uma vida de tranquilidade, de paz e de sossego. Tem uma vida ali, alguns deles vivendo nessa situação. Versículo 4. Levam uma vida sem sofrimento. Por quê? Porque Asaf usa a palavra prosperidade para mostrar tranquilidade, paz, sossego. Eles têm o que eles precisam, o que eles almejam, o que eles querem, o que eles desejam. E tem o corpo saudável e forte, tem saúde. Veja como a prosperidade não está ligada apenas à questão de dinheiro, de recursos materiais, não. Fala de paz, de tranquilidade, sossego. Fala de saúde, corpo físico saudável. Ó. Tem o corpo saudável e forte. Para pensar nisso. Em Eclesiastes, Salomão fala que viu justos no seu dia perecer, tendo a vida ceifada muito cedo, enquanto ímpios estavam tendo uma longevidade. E a longevidade, que é viver muitos anos, estava ligado à bênção de Deus para aqueles que obedeciam. E a gente chega a uma conclusão, através da experiência prática da vida. Não quer dizer que, porque a palavra de Deus prometa uma vida de longevidade como bênção para a vida daqueles que obedecem a Deus, que isso vai se cumprir na vida de todos. Entendeu? E também não quer dizer que pela palavra de Deus falar sobre a questão dos ímpios acertarem contas com Deus, que haverá juízo, que Deus vai trazer esse juízo para muitos deles aqui ainda. Então vai ter gente que não serve a Deus, que parece que tem uma vida abastada, parece, nos nossos olhos, nós estamos vendo ele ter tudo aquilo que ele deseja, mas que haverá um acerto de contas, mas ele vai ter ali, às vezes, longos anos. Comparando com o que serve a Deus, às vezes o que serve a Deus ali parte com 50, 55, 60, o outro vai a 80, quase 90 e não serve a Deus. Então, não entre em conflito achando que vai ser de forma detalhada todos que não servem a Deus não vão ter longevidade. Não, vão ter. Deus permite que isso aconteça. Mas a questão não é o quantos anos você vive. A questão é a quem você serve durante os anos que você vive aqui nessa terra. Essa é uma grande questão. Então ele diz, leva uma vida sem sofrimento. Isso na visão de Asaf, do salmista. E tem o corpo saudável e forte.
Então, a primeira coisa que ele fala é: desfrutam riqueza e saúde. Segunda coisa, parecem não enfrentar dificuldade. Parece. Porque dentro a gente não sabe. Asaf não sabia dentro, mas aparentemente estava tudo certo. Não enfrentam dificuldade, nem estão cheios de problemas como os demais. Asaf, ele testemunha que essas pessoas, aparentemente, tá tudo bem com elas. Elas não estão enfrentando coisas que outras pessoas estão enfrentando. Volto a frisar o seguinte: Asaf não está falando de todos os ímpios, mas em meio aos ímpios havia aqueles que isso estava sendo feito na vida deles. Asaf estava presenciando isso na vida deles. E ainda que fosse um grupo menor, aquilo trazia aflição para Asaf. Porque, peraí, como pode ser isso? Homens que não servem a Deus, homens que não obedecem a Deus, homens que não vivem de acordo com a lei de Deus, e tudo parece que está bem na vida deles. Eles não enfrentam dificuldade. Até porque Asaf está fazendo uma comparação entre a vida deles e a sua vida. Entre o momento de vida deles e o momento de vida de Asaf. Ele faz uma comparação. E é aqui que existe um problema. Porque quando você começa a comparar a sua vida com a vida de pessoas, você começa a ter problemas. Porque você vai começar a olhar no âmbito humano e você vai começar a achar que tem algumas injustiças sendo realizadas contra você. Só que você não pode comparar a sua vida com as pessoas. Você tem que usar a Bíblia como aquela que vai averiguar, que vai examinar se você está de acordo com a palavra de Deus ou não está de acordo com a palavra de Deus. E aí você vai dizer: pastor, o que importa? Ainda que eu esteja de acordo com o que a Bíblia diz e eu já verifiquei, a palavra de Deus confirma, eu estou aqui pela graça de Deus, através da ação do Espírito Santo, andando com obediência, mas eu continuo vivendo no sofrimento. Ei, para! Às vezes, nós precisamos de um stop, pensa bem. O que mais importa? Viver de acordo com o que a palavra de Deus diz e estar em obediência com Deus, ou viver uma vida abastada, uma vida com muitas coisas e estar na contramão da vontade de Deus. Porque de um lado a gente está em obediência e sofrimento, do outro lado eles estão em desobediência e fartura. Mas como é que vai ser o final dessa história? Porque o que importa é o final da história. Como é que essa história termina, tanto para um como para outros? E é isso que nós vamos aprendendo aqui no decorrer dos Salmos. Não enfrentam dificuldade nem estão cheios de problemas, como os demais. Ele faz uma comparação com a situação desses ímpios que estão prosperando, esse grupo que ele está observando, porque eu volto a dizer, nem todos os ímpios têm uma vida dessa forma, tem gente que passa por muitos sofrimentos mesmo, mas ele olha também para aqueles que servem a Deus e tem um grupo lá que serve a Deus de coração e está debaixo de grande aperto. Ainda que pudesse ter um ou outro lá desfrutando de coisas também materiais, mas a maior parte estava debaixo de aperto. E aí Asaf está em conflito. 3. São orgulhosos e cruéis. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas. Ele faz uma comparação mostrando o seguinte: a pessoa que tem joias, ela coloca para que todos vejam. Então, o que Asaf está fazendo aqui é: ostentam orgulho. Eles não têm vergonha de mostrar que são orgulhosos, que são autossuficientes, que não dependem de ninguém. E fazem isso como um colar de pedras preciosas. E vestem-se de crueldade. Asaf usa uma linguagem figurada para dizer o seguinte: aquela é a forma de comportamento deles, a veste deles. Enquanto a Bíblia diz: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, tem uma vida de santidade, uma vida purificada através do sangue de Jesus. Eles aqui não, eles não se escondem. Eles não têm problema com o que eles estão fazendo. Muito pelo contrário, eles ostentam isso. Eles apresentam isso como alguém que apresenta um colar de pedras preciosas. Eles se exibem. E isso traz angústia para Asaf.
Asaf se angustia. Ele se entristece, o salmista se entristece, se angustia. 4. Desejam tudo o que o seu coração imagina. Versículo 7. Seus olhos cobiçam sempre mais. E você vai ver nos 10 mandamentos que a cobiça é algo detestável. Deus abomina a cobiça. Deus é contra a cobiça. Quem cobiça, quer algo que não lhe pertence. Seus olhos cobiçam sempre mais, querem sempre mais. E o coração vive cheio de más intenções. Ou seja, não importa o que eles têm que fazer para conquistar. O que importa é que eles querem. E isso é ruim. Porque os meios não justificam os fins. Ou os fins não justificam os meios. Então não é porque você quer alcançar uma coisa que você vai usar de tudo que é recurso, mesmo que sejam recursos que sejam reprovados pela palavra de Deus para alcançar. E aqui eu venho para o lado daqueles cristãos que não têm comprometimento com as coisas de Deus. Porque não importa como eu chego, importa que eu chego. Opa! Não importa o que é certo, importa o que dá certo. Então, eles usam essa filosofia. Eu não quero saber o que é certo, eu quero saber o que dá certo. Pragmatismo. Não é o que é certo, é o que dá certo. É isso que eu quero. Pragmático. Mas se você não se preocupar com o que é certo, você pode até conquistar alguma coisa, mas está reprovado diante de Deus. E é assim que eles estão vivendo. Eles cobiçam sempre mais, querem sempre mais, e é aí que acontece a injustiça social. Você vai ver pessoas querendo subir em posições, até no governo do nosso país, apenas para tirar proveito financeiro. Então eles cobiçam. Não importa quem é que vai ficar sem atendimento médico. Não importa quem vai ficar sem educação. Não importa quem vai ficar sem segurança pública. Não importa. O que importa é a pessoa conquistar cada vez mais. E como cristão, você pode levantar oração, a igreja pode orar e pedir a Deus que não permita que pessoas com coração dessa forma cheguem a lugar algum no poder, ocupe cargo nenhum público. Você pode orar, isso é uma oração válida. Deus é contra a injustiça social. Muitos cristãos não usam aquilo que deveriam usar porque desconhecem biblicamente que isso é uma coisa que é errada diante de Deus. Querer assumir uma posição para cometer injustiça. Então você pode orar pedindo a Deus, Deus não permita que eles consigam se eleger, não permitam que os seus planos sejam frustrados. Sim, isso é bíblico, não tem nenhum problema. Você orar pedindo a Deus que pessoas com motivações erradas não cheguem até lá, porque se elas chegarem, elas vão trazer males para a nação. E Deus é contra a injustiça social. Pastor, Deus é contra a injustiça social, mas por que tem tanta injustiça por aí? Parece que Deus não está fazendo nada. É porque nem sempre Deus vai tratar das coisas na hora que você acha que Ele deve tratar. Se Deus tivesse tratado contigo e não tivesse te dado oportunidade para você aceitar Jesus, o que seria de você? Deus tem longanimidade, é uma coisa que foge ao meu e ao seu entendimento. Ele vai suportando situações totalmente adversas, totalmente contrárias à sua vontade, por causa do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Mas no momento certo ele faz justiça. O coração deles era cheio de más intenções. São arrogantes diante de Deus e dos homens. Eles não são só arrogantes diante dos homens. Eles também são arrogantes diante de Deus. Versículo 8. Zombam e falam somente maldade. A maldade é uma coisa feita à luz do dia, não se importa. O engano é feito mascarado, mas a maldade é à luz do dia. Eu tenho um Expondo as Escrituras aqui no canal, falando da primeira carta de Pedro, e eu trato disso em uma das mensagens, sobre a questão da maldade, sobre o engano, sobre a murmuração, sobre a hipocrisia. Então a maldade é uma coisa feita à luz do dia. Em seu orgulho, mais uma vez, confiando na força do seu braço, ameaçam usar de violência, ou seja, eles não estão nem aí, Asaf está dizendo, eles não estão nem aí
quando o assunto é eu quero conquistar aquilo, eu desejo aquilo. Então, mesmo que eu tenha que usar de violência, eu vou fazer, eu vou tomar. Será que isso não é uma coisa que nos nossos dias está acontecendo também? Infelizmente, entre os não cristãos e também entre cristãos que não tiveram uma transformação de vida, aonde usam de violência, às vezes não física, mas estão forçando, estão desejando que pessoas até mesmo caiam para que ela possa tomar ali a posição. Isso é terrível. 9. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Eles falam assim como se eles pudessem tudo. Asaf está testemunhando isso. E aí você vai ver que Deus sempre foi muito ali, cobrava de Israel, vocês estão errando. Deus usava de longanimidade, Deus usava de bondade, Deus usava de compaixão, mas Deus cobrava. Só que o ímpio, ele não está debaixo da lei de Deus. Então Deus deu várias leis no Antigo Testamento, que quando o homem fizesse alguma coisa que contrariasse essas leis, dependendo do tipo de transgressão que ele cometesse, ele era digno de morte. Asaf está vendo gente fazer coisas erradas, que na lei de Deus seria digno de morte, mas nada está acontecendo. Mas essas pessoas não servem a Deus. E é difícil entender Deus usando de longanimidade com pessoas que não servem a Ele. Mas Ele também usou de longanimidade comigo e com você. Então nós não podemos achar que Deus está sendo injusto, porque nós tivemos uma oportunidade. Ah, pastor, mas eu nasci numa casa onde meu pai e minha mãe eram cristãos, eu já nasci num lar evangélico. Tá, você nasceu num lar evangélico, mas para você nascer num lar evangélico, Deus permitiu que seus pais fossem alcançados. Então, de uma forma ou de outra, Deus está sempre ali, usando de bondade, usando de compaixão. E você vai dizer, ah não, mas eu sempre servi a Deus. Ei, Deus poderia ter permitido você morrer, não nascer, partir na infância. Então, Deus está usando de bondade com a vida de todos nós. Nós temos ar, nós temos a luz do sol, nós temos aí vários benefícios que Deus tem nos dado. Vida! Então não tem essa questão. Deus está usando de longanimidade com aquele que não serve a Ele, dando um tempo que nós não entendemos como isso funciona assim de uma forma muito detalhada, mas Ele faz porque Ele quer fazer. Ele é dono de tudo. Falam como se fossem donos do céu e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Sabe o que Asaf está dizendo aqui? Que as pessoas admiram os maldosos, os que fazem coisas erradas. Sabe por quê? Porque parece que eles não vão ser punidos nunca. E nós não presenciamos isso. Quantas pessoas desejam, têm como ídolos, eu posso usar esse termo sim, ídolos, pessoas que estão numa posição, às vezes empunhando armas, às vezes na contramão daquilo que é correto. E as pessoas pensando, jovens pensando, eu quero ser igual fulano. Um dia eu quero ter uma arma também igual a ele. Eu quero também fazer igual a ele, que já tirou X vidas. Eu também quero fazer a mesma coisa. Você está entendendo? As pessoas admirando gente que faz coisas ruins, que fazem maldade. E por que elas admiram essas pessoas? Porque parece que nada acontece com elas. Você já deve ter presenciado situações onde pessoas ficam extremamente revoltadas quando alguém que tem uma vida tranquila parte de uma forma brusca e muitas vezes o que vem na nossa cabeça é, com tanta gente fazendo tanta maldade, foi logo ele embora, ou foi logo ela embora, ou foi logo essa criança embora. Com tanta gente fazendo maldade, isso é injusto. E às vezes quem tirou a vida da pessoa é uma pessoa que vivia para fazer maldade. E a gente pensa logo, isso é injusto. Mas Deus tem suas formas de trabalhar.
seus meios de trabalhar. E aí as pessoas admiram esse tipo de pessoa. Versículo 11. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Parece o Salmo 14, versículo 1. Diz o nécio do seu coração, não há Deus. Esse é o nécio, o tolo, que há Deus. Deus está vendo tudo. E um dia haverá o acerto de contas. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila. Veja que ele bate nessa tecla o tempo todo. Tranquila, prosperidade. Veja que eu disse, prosperidade é sinônimo de tranquilidade, de paz, de ausência de perseguição, de inimigos, de saúde. Enquanto suas riquezas se multiplicam. Além dele, porque eles vivem uma vida tranquila e a vida vai só crescendo, materialmente falando. Eles vão tendo mais e mais e mais e mais. E isso estava trazendo angústia ao coração de Asaf, como traz angústia ao coração de muitos de nós. Só que Asaf compreendeu algo que eu e você precisa compreender também. E nós ainda vamos falar sobre isso aqui, sobre o que Asaf veio a compreender. Mas eu quero deixar um aviso para você agora aqui. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Então, seja membro você do canal e abençoe esse ministério de ensino em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos agora para o segundo ponto aqui. Primeira coisa que incomodava Asaf, a prosperidade dos ímpios. Qual é a segunda coisa que incomoda Asaf nesse salmo? O sofrimento do justo. Mais uma vez eu quero destacar aqui que o sofrimento não é de todos os justos, no sentido geral. Havia pessoas que serviam a Deus que poderiam estar numa situação menos de abatimento. Mas, no geral, e Asaf se coloca no meio desse grupo, o justo está sofrendo. Em comparação com a vida que esses homens aqui estão levando. Parece que está dando tudo certo para eles. E para gente que está servindo a Deus, parece que está dando tudo errado. Não é essa a sensação que às vezes a gente tem? Vendo gente que não serve a Deus, vendo gente que desobedece a Deus, que se diz cristão. Tá dando tudo certo. Vamos fazer uma aplicação para os dias de hoje, atuais. Gente dentro da igreja que não tem muito compromisso, que não leva as coisas de Deus muito a sério. Estão com as agendas lotadas, sendo convidados para pregar em tudo quanto é lugar. Estampam essas agendas nas redes sociais. Não são todos não, tá? Que estampam a agenda, que estão nessa situação. Mas há pessoas que se sabe o testemunho delas. O pastor dela sabe o testemunho dela. Os irmãos da igreja que ele congrega, ou que ela congrega, sabe o testemunho. E aí, agenda lotada, várias agendas no mesmo mês, seja ele pregador, seja pregadora, seja cantor, seja cantora. E às vezes você que tem comprometimento com as coisas de Deus, ninguém te convida para nada. E aí você começa a achar, peraí, tem alguma coisa errada? Isso é uma injustiça, Senhor. Ei, Deus não perdeu o controle de nada. Até mesmo esse momento de sofrimento que você pode estar passando, Deus usa ele. Eu não estou dizendo que Deus enviou ele. Há casos que Deus realmente envia. Há casos que Deus permite, mas não foi o Deus que enviou em si. Você está passando. Não fugiu do controle de Deus. Mas ele usa isso para te trazer mais para perto dele. Porque assim como Asaf fala dos ímpios que são arrogantes, orgulhosos, porque confiam na força do seu braço, Deus usa o sofrimento para nos gerar em nós, sabe, uma coisa chamada, sabe o quê? Dependência. Os ímpios são autossuficientes. Os que não querem obedecer a Deus são autossuficientes. Mas aqueles que se voltam para Deus são dependentes de Deus. Ele vai falar disso no versículo 1 e 2 e nos versículos 13 a 16. Então vamos lá. Primeiro, ele reconhece a bondade de Deus para o seu povo. Certamente Deus é bom para Israel. Isso é notório. Asaf sabe que Deus é bom. Asaf está em conflito, mas ele reconhece a bondade de Deus. Ele não está dizendo nesse salmo que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus é perverso.
Ele só não entende as coisas, ele não está compreendendo. Então a questão de Asaf aqui é uma falta de compreensão, como eu tenho, como você tem. Nós não compreendemos um monte de coisa que a gente presencia. A gente fala, meu Deus, como é que isso é possível? Como é que pode um negócio desse estar acontecendo? Se eu estou fazendo o que é certo, por que eu só estou sofrendo? Se enquanto fulano está fazendo só o que é errado e parece que está dando tudo certo para ele. E aí Asaf diz, Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro, um coração limpo. Asaf não está falando aqui de alguém que não tem pecado. Asaf está falando de alguém aqui que anda em retidão, que se propôs a andar em obediência a Deus como Jó. Deus diz, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, por ter conhecimento de Deus, se propôs a obedecê-lo. E Deus lhe deu graça para isso. Não foi na força do seu braço. Deus deu graça para Jó. Mas Jó se propôs a obedecer. Então é isso que Asaf está falando. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Mas espera aí. Deus é bom, mas como é possível esse cenário que eu estou assistindo? Asaf vai entrar em conflito. Versículo 2. Ele quase perde sua confiança em Deus. Quanto a mim, ele fala do seu testemunho, quase tropecei, quase caí. Meus pés escorregaram e quase caí. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando você deixa de confiar em Deus, você pode tropeçar, você pode cair. Se você deixar de confiar em Deus, você vai tropeçar, você vai cair. E Asaf diz, eu quase tropecei, eu quase caí. Você vai ver, quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Eu não sei se você já teve experiência de estar caminhando e de repente você escorregar. Esses dias eu estava aqui descendo, estava chovendo, o piso estava meio molhado e quando eu desço eu quase escorreguei. Misericórdia. Só Jesus. E eu sei que se eu tivesse escorregado eu teria me machucado. Então, Asaf, ele testemunha, quanto a mim quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. E olha, ele prossegue dizendo, ele questiona se valeu a pena viver em obediência a Deus. Ele diz que Deus é bom para os que têm um coração puro, mas ele testemunha que ele quase escorregou, que ele quase caiu. Versículo 13, foi à toa que mantive o coração puro? Ou seja, vivi uma vida de obediência? Foi em vão que agi de modo íntegro? Ele está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Ele está falando, foi à toa que obedeci a Deus? Foi em vão que obedeci a Deus? Porque o que eu estou presenciando, na prática, está totalmente ao contrário do que a palavra diz. A palavra diz que Deus é bom para com Israel e para os que são puros de coração. Eu ando em integridade, sou puro de coração, mas estou debaixo de grande sofrimento. Como é que é possível isso? Enquanto eles estão debaixo de prosperidade, tranquilidade, saúde, abundância financeira. Não eram todos os ímpios, mas uma boa parte ele estava presenciando. E ele está usando isso como um padrão para dizer alguma coisa não está batendo. E aí, ele questiona. Valeu a pena? Ele sente-se aflito com toda essa situação. Versículos 14 a 16. Olha como é que Asaf se sente. O dia todo só enfrenta problemas. Agora ele vai falar de algo pessoal. Eu estou vivendo problema em cima de problema. Luta em cima de luta. Dor em cima de dor. Eu começo a olhar para frente e não vejo nenhuma expectativa. Eu não vejo saída na situação que eu estou vivendo. É Asaf falando. Eu não estou vendo. Quem sabe você está vivendo desse jeito também. Você olha hoje, no momento que eu estou gravando essa mensagem aqui, é dia 12 de fevereiro de 2022. Ela vai pro ar no meu canal nesse mesmo dia 12 de fevereiro, às 18 horas, quando é publicado o Expondo as Escrituras de sábado no meu canal. Quem sabe você está vivendo essa situação também.
Você só vê sofrimento, você só vê aperto, você não vê uma saída. Você olha para o dia 13, 14, 15, 16, 18, você tenta olhar um pouco mais para frente na expectativa de pensar alguma coisa vai melhorar, mas você não vê saída. Você está num beco sem saída. Mas você olha em volta e você está vendo gente que não serve a Deus, as coisas fluindo. Gente que diz que serve a Deus, mas não anda de acordo com o que a palavra de Deus ensina, e as coisas fluindo. E aí você entra em conflito. E aí você começa a pensar assim, peraí. Aí é por isso que Asaf diz, eu quase tropecei, eu quase caí. Por quê? Porque eu olhei para a situação que estava ao meu redor. Asaf olha no âmbito humano. E ele se desespera, ele estava muito aflito. Muito aflito. O dia todo só enfrento problemas. O dia todo. Cada manhã sou castigado. Sabe o que acontece quando a pessoa começa a viver assim? Ela começa a não ter mais expectativa. Ela começa a perder a esperança. Porque quando você vive sucessivos dias de dor, você começa a perder a esperança. E Asaf estava quase, por isso que ele disse, quase caí, quase tropecei, porque ele estava querendo perder a esperança. E o que é esperança? Convicção presente de uma expectativa futura. E uma expectativa futura que vai se cumprir. O problema é que Asaf estava olhando no âmbito terreno. Ele se esqueceu de olhar no âmbito celestial. Se você olhar só no âmbito terreno e não olhar no âmbito celestial, no âmbito espiritual, você realmente se desespera. Porque você vai vendo tantas coisas acontecendo e você fala assim, não tem saída. Não está valendo a pena. Não está valendo a pena abrir mão das coisas para servir ao Senhor. Já que tem gente fazendo coisas terríveis por aí e não está acontecendo nada com ele. Ei, quem disse que esse é o fim? Quem disse que vai terminar assim? Não é que você, como cristão, deseja que a pessoa que não sirva a Deus venha acertar contas com Deus. Muito pelo contrário. Você que é cristão precisa orar para Jesus salvar essas pessoas. E ser usado por Deus se Deus assim te der uma oportunidade de falar do amor de Deus para elas. Mas quem disse que vai terminar assim? A palavra de Deus que nós confiamos, ela não diz que vai terminar assim. Só que aprenda uma coisa. Romanos 5,3 diz assim, que nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Experiência fala de um caráter provado e aprovado, diante das circunstâncias que vai atravessando. Então você tem esperança, você confia em Deus. Deus usa as tribulações para nos chegarmos mais próximo dele. Já percebeu que nos momentos de aperto, às vezes os apertos fazem até a família se aproximar mais? O casal tá mais junto? Quando você entende, pede a Deus força, o casal se une mais, o pai, a mãe com os filhos se unem mais, a família se une mais. Mas não se engane, o mesmo calor que amolece a cera endurece o barro. E pode acontecer que tem pessoas que, ao invés de serem aquebrantadas, ficam revoltadas e se voltam contra Deus. Não faça isso. Não faça isso. Porque você só está vendo uma parte da história, Deus está vendo todo. O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Versículo 15. Se eu tivesse falado com eles, teria traído o meu povo. O que Asaf está falando aqui? O que Asaf era? Estava na posição de liderança de cantar. Como cantor. Então quantas vezes Asaf exaltou o nome do Senhor na frente? Lá do povo. Quantas vezes Asaf puxou o louvor? Vamos aplicar isso. Você que está na frente, você que participa da equipe de louvor, você que canta, você que leva o povo para a adoração. Aí Asaf estava fazendo isso. Eu não estou comparando você com Asaf, dizendo que você é igual a Asaf, mas eu estou mostrando para você que vocês têm funções parecidas nesse ponto. Vocês que levam o povo à adoração. Mas eu não vou levar só para quem leva o povo à adoração para cantar, não.
aquele que prega, aquele que ensina, aquele que dirige, aquele que leva uma palavra para o povo de orientação, uma palavra de edificação, uma palavra até mesmo de exortação para levantar o povo. E aí tá bom. Aí imagine Asaf agora falar o que ele tá pensando no coração dele. Dizendo para eles, eu tô invejando a prosperidade dos ímpios. Eu tô achando que não vale a pena servir a Deus, não. Asaf não coloca isso para fora, não. Asaf só pensa. Mas ele não coloca para fora. Porque se ele coloca para fora, ele poderia levar aqueles que ouviram ele tantas vezes dizendo que Deus é bom para Israel, Salmo 73:1, ouvir ele dizer que não vale a pena servir a Deus, foi tudo em vão. Sabe o que ia acontecer? Se Asaf tivesse caído, ele arrastaria um grupo consigo. Você já parou para pensar nisso? Você que está numa posição que influencia pessoas, se você cair, você leva gente com você? Já parou para pensar nisso? Porque isso vai acontecer. Tem sempre pessoas que vão seguir as outras. Tem sempre. Mesmo que você encontre pessoas que falam absurdos. Isso é fato, tá provado. Você pode chegar numa rede social e falar um absurdo. Pode ter dentro dos comentários 100 comentários. Dentre os 100 comentários, as 100 pessoas que falaram, vai se encontrar 3, 4, 5 que vão concordar com o que foi falado. Vai ter alguém, sempre tem alguém que concorda. Sempre tem alguém que concorda. Como também sempre tem alguém, quando é falado alguma coisa certa, sempre tem alguém para discordar. Nós temos que aprender isso. Falando certo ou falando errado, alguém que fala as coisas que estão certas, ele vai ter quem discorde, e também aquele que fala coisas erradas, ele vai ter alguém sempre que venha concordar. Então imagine Asaf influenciando o povo, que ele estava na frente, não era o líder, mas o líder do louvor, cantando. Asaf influenciando, seja Asaf, seja o salmista que escreveu, se você acredita que não foi Asaf, os filhos de Asaf, imagine que situação! Ei, não abra mão da tua fé, não. Não abra mão da tua fidelidade a Deus, não. Porque tem gente olhando para você. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem gente que está vendo o seu exemplo. Tem gente que está olhando para você. Eles nem falam nada com você, mas eles têm você como uma referência de vida com Deus. Isso não é idolatria, não. Isso é apenas olhar e dizer assim, não é possível servir a Deus com fidelidade. Olha lá, fulana, está servindo a Deus com... Olha lá, a irmã fulana. Olha o irmão fulano, está servindo a Deus com fidelidade. Lembra? A mulher, reconheço por verdade que esse que passa aqui em frente é um santo homem de Deus, falando do profeta. Testemunho, referência. Deu para entender? Então, Asaf disse, se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Por quê? Porque ele levaria o povo para um caminho ruim. E também, ao mesmo tempo, o texto diz... eu estaria fora daquele grupo. Porque eu agora tenho um pensamento totalmente contrário ao que o povo de Deus pensa. Então eu abriria a mão do grupo também. 16. Tentei compreender por que prosperam. Por que vivem uma vida de tranquilidade. Por que vivem uma vida de paz. Que tarefa difícil. Ele exclama. Preste atenção. 3. Asaf recebe alívio em sua aflição. Por que, pastor? Vamos lá. 73, 17 a 20. Asaf finalmente compreende o destino do ímpio. Aí é que está. Ele chega a uma compreensão. Esse salmo fala da minha história e da sua história. Ele é tão vivo. Ele é tão atual como foi escrito naquele momento. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse Expondo as Escrituras está se identificando com o que está sendo falado aqui. Capítulo 73, 17 a 20. Asaf alcança a compreensão geral daquela situação. Geral. Preste atenção nisso aqui. Isso significa que ele não tem como explicar o aparente sucesso do ímpio nessa vida. Se você tentar explicar o aparente sucesso de quem não serve a Deus e de quem serve a Deus de qualquer maneira, você vai perder a sua fé.
Não perca seu tempo tentando explicar coisas que não estão na tua mão para serem explicadas. Isso significa que ele não tem como explicar o aparente sucesso do ímpio nessa vida, mas percebe qual será o seu destino final se não se arrepender de seus pecados. A questão não é como vivemos, o que está acontecendo apenas aqui. A questão é o que estamos fazendo aqui que reflete lá na frente, no futuro. Pessoas que vivem uma vida abastada, mas vivem na maldade, no engano, no pecado, o final é: o salário do pecado é a morte, morte eterna. Segunda morte, fala de morte eterna, não é morte física. Morte espiritual já estão. Quem vive no pecado já está morto espiritualmente. Passa pela morte física e segue a morte eterna. O que é morte eterna? Separação eterna de Deus em tormento. Então, lembre-se disso. Destino final. Você, de repente, está em grande aperto servindo a Deus, mas está num aperto terrível. Está olhando para, como eu disse, hoje, dia 12 de fevereiro de 2022, que esse vídeo está indo ao ar. Talvez você possa estar assistindo ele bem depois, mas aí você vai olhando 2 dias depois da data atual que você está, 3, 5, 8, você não vê saída. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Ainda que você não veja saída, Deus está cuidando de você como está cuidando de mim. Como está cuidando da sua família, como está cuidando da minha família. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Eu não sei se a situação na sua vida vai mudar de forma que você venha viver uma vida com abundância materialmente falando. Mas eu posso garantir uma coisa para você. Isso eu posso garantir. Se você não abrir mão da sua fé e for fiel até o fim, você tem uma riqueza guardada que não tem dinheiro nesse mundo que pudesse pagar essa riqueza ou comprar. Isso é fato. Pastor Mário Luna, mas... só me desculpa, eu acho que eu tenho o direito de viver coisas muito melhores nessa vida. Olha, direito e realidade são coisas muito diferentes. Entendeu? Você achar que você tem direito e você viver são coisas que estão totalmente distantes uma da outra. Mas uma coisa eu posso dizer: esforça-te, lute, vá ao encontro daquilo que você almeja, mas faça isso sempre debaixo da vontade de Deus. Porque eu poderia dizer assim: olha, eu vou abrir mão de tudo, eu vou largar aqui o Expondo as Escrituras, eu vou largar o canal, eu vou deixar tudo pra lá, eu vou cuidar mais da parte assim, da minha parte, da minha vida, do meu sustento em si, uma garantia muito melhor. Mas esse é o projeto de Deus no meu caso. Eu estou falando de projetos individuais de Deus. Eu não estou falando de projetos gerais. Eu estou falando de projeto individual. Deus chama Pedro, Tiago, João para tempo integral. Vem para a obra. Vocês não vão mais pescar, não. Vambora. Vem. Ah, Senhor, mas como é que vai ser agora? Ei. Tanto é que Pedro chega e falou: ah, mas aquele que largou tudo para te servir. Pedro já botou logo a cara e falou: e a gente que largou tudo para te servir? Abandonamos tudo, Jesus. Deixamos o trabalho, deixamos tudo. Tá bom, e agora? Como é que vai ser? E aí Jesus dá uma palavra para eles. Então, eu estou falando para você o seguinte: não fique com o seu coração assim. Quem sabe você está passando aí por grande sofrimento, por grande luta, por grande dor, mas vale a pena servir ao Senhor. Você pode até dizer: pastor, mas eu estou num aperto terrível. Mas Jesus vai mudar essa situação. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força. Eu falo isso para mim, eu falo isso para você. Ele é aquele que me ajuda, que te ajuda. Mas se a gente começar a buscar aquilo que a gente quer, se o propósito de Deus não for aquele, nós não vamos encontrar alegria na nossa alma. Nossa alma vai ficar abatida. Totalmente abatida, porque nós não estamos vivendo para o propósito que Deus quer. B, ele compreende que os ímpios seguem um caminho escorregadio rumo à destruição. Olha que coisa. Só então ele entende isso, ó. Tu o puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Então, eles estão no caminho escorregadio. Quem quase cai? Asaf. Mas quem está no caminho escorregadio? Quem não serve a Deus. Ou quem diz que serve e não obedece a Deus. É um caminho escorregadio. É um caminho que vai trazer destruição de repente. Lembra
dos dois fundamentos? Aquele que ouve e pratica, constrói a casa na rocha. Aquele que ouve e não pratica, constrói na areia. A casa tá bonita, tá tudo muito bem, é a vida. Ali é um contraste entre duas vidas. Uma que ouve e obedece a Deus, a palavra de Deus, vive na prática, e outra que ouve e não obedece a Deus. Vidas tão bonitas. Só que, entenda uma coisa, no momento de trazer o juízo, o momento do acerto de contas, aquele que estava sobre a rocha está garantido por Cristo. Aquele que estava sobre a areia vai desmoronar sua casa, a destruição total virá, a perdição total virá. Por quê? Porque não estava firmado sobre Cristo. 3. Ele percebe que a vida do ímpio aqui na terra não passa de um sonho. Salmo 73, 20. Eles desaparecerão da terra quando o Senhor chegar. Preste atenção, ó. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. É uma fantasia a vida sendo assim. Por quê? Porque ela não tem sustento. Mas cedo ou mais tarde chegará o acerto de contas. Então Asaf tem o seu coração consolado em saber que ainda que ele desejou, ele invejou a prosperidade dos ímpios, ele chegou à seguinte compreensão: peraí, pode até aparentemente ser bom o que eles estão vivendo, mas não é bom o que está reservado para eles. E eu não quero viver o que está reservado para eles. Ainda que eu viva em aperto aqui nessa terra, eu não quero viver o que está reservado para eles, porque o que está reservado para eles é uma coisa terrível, mas o que está reservado para quem é filho de Deus é uma coisa maravilhosa e grande. 4. Asaf reconhece duas grandes verdades sobre Deus. Ele vai reconhecer duas grandes verdades sobre Deus. E isso aqui é importantíssimo. Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! É isso aí, seja também aluno da Faculdade Vitória em Cristo, do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Deixo para você aí também essa dica aí, essa indicação. Vamos lá, Asaf reconhece duas grandes verdades sobre Deus. Deus está guiando seus passos, Salmo 73, do 21 ao 24. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Olha só. Fui tolo e ignorante. Isso aqui é uma coisa linda. Ele se arrepende. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Ele não começa o salmo dizendo Deus é bom para com Israel e para os puros de coração. Mas aí ele está olhando para a prosperidade dos ímpios, ele está desejando ser como os ímpios. E ele de repente quase escorrega por olhar para isso. E agora ele diz, eu devo ter me comportado parecendo um animal irracional, sem entendimento do que eu estava pensando. Que coisa terrível, com tudo que tu tem feito, com todas as maravilhas, com todas as grandezas. Tá bom, eu tinha dois conflitos, por que os ímpios prosperam e por que os justos sofrem? Mas eu fui tolo, eu fui ignorante. Eu percebi, então, que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. 23. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu segura a minha mão direita. Sabe o que Asaf está dizendo? Asaf está dizendo, Senhor, mesmo com todos esses pensamentos que me vieram à cabeça, mesmo eu me sentindo muito aflito por causa da situação que eu estou presenciando, o Senhor não me rejeitou. O Senhor não abriu mão de mim. Ei, Asaf tem dúvidas. Asaf não tem incredulidade. Dúvida é diferente de incredulidade. Deus não quer que nós venhamos viver com dúvidas, que as dúvidas venham governar a nossa vida.
Mas Deus sabe que uma hora ou outra nós vamos nós vamos ter dúvidas. Nós vamos ter dúvidas de acordo com as situações. Mas nosso coração não pode ser tomado de incredulidade, porque a pessoa incrédula é a pessoa que está determinada a não acreditar, a não crer. A pessoa com dúvida não, ela não sabe. Ela está ali sem uma segurança. E Asaf se encontrou assim, duvidoso. Será que está valendo a pena servir a Deus quando tem gente que não está servindo a Deus e está vivendo prosperamente? Tem uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida de recurso financeiro. Realmente está valendo a pena? Mas ele confessa, mas eu quase caí, eu quase escorreguei por olhar para isso. Mas aí agora aqui Asaf declara, olha o que Asaf declara: e no entanto ainda pertenço a ti. Mesmo pensando essas coisas, mesmo duvidando no meu coração, eu não abri minha boca, eu não confessei isso diante da igreja, diante do povo, para nós cristãos diante da igreja, mas para ele naquele tempo, diante do povo de Israel, seria um alarde. Imagine, Asaf, o cantor, o líder da música aqui, aquele que canta, aquele que leva o povo a adorar, está dizendo que não está valendo a pena servir a Deus porque os ímpios estão prosperando e nós estamos sofrendo. Asaf agora abandonou sua fé. E aí junto de Asaf iria um grupo também, abandonando a fé. Mas aí Asaf agora, depois de refletir, ele reconhece. O que Asaf reconhece? Que Deus está guiando seus passos. Eu pertenço a ti, tu me seguras minha mão, tu me seguras. Tu seguras minha mão direita. Ou seja, Deus está guiando. Deus está guiando. Deus está guiando eu, Deus está guiando você. Deus não perdeu o controle da história, não. A sua vida não está esquecida, não. Ele está cuidando. Deus está cuidando, Deus está guiando, mas nós precisamos nos voltar para Deus. Aqueles que não serviam a Deus confiavam na força do seu braço, por isso eram orgulhosos, eram soberbos, mas nós devemos aprender a confiar no Senhor, sermos dependentes de Deus, pertencemos a Ele. Afinal de contas, se eu e você pertencem a Deus, vamos viver aonde Ele vive, vamos estar aonde Ele está para sempre um dia. Versículo 24, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Sabe onde está o conselho de Deus? Aqui, ó, na sua palavra. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita dia e noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, continuamente. Agora, se você for andar no conselho dos ímpios, você está perdido. Você que é um cristão, não, mas está dando certo para ele, eu vou fazer também. Você está perdido. Porque se você anda no caminho deles, você vai receber o que eles vão receber também. Então tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. E eu quero acreditar aqui que o destino glorioso também aponta para a vida eterna. Ainda que alguém possa não concordar com isso, mas nós que somos cristãos, qual é o nosso destino glorioso? Vida eterna. Estar para sempre com Cristo. Ter um corpo glorificado. O pecado não fazer mais parte da nossa natureza. Esse é o nosso destino glorioso. Se a sua expectativa de vida é apenas para esta vida, você está perdido. Porque todas as vezes que as coisas não forem favoráveis, você vai pensar em desistir, você vai pensar em abandonar a sua fé. E o cristão não pode viver assim, não. Ele tem que viver com contentamento. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Filipenses. Paulo está preso e está dizendo: alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos. Filipenses 4:4. E ele no próprio capítulo 4 ele diz que aprendeu a contentar com o que tinha. Sabia estar abatido e sabia ter abundância. E no final ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se tem abundância, a minha fé continua em ti. Se tem escassez, a minha fé continua em ti. Paulo não serve a Deus por circunstância. Paulo serve a Deus por quem ele é. E pronto, finalizou. Pelo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. 2.
Deus está cuidando dele. Deus não só está guiando, Deus está cuidando. Versículo 25 a 28. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Ele reconhece, Deus é o seu tudo, Deus é o seu tesouro. Os ímpios não têm Deus como tesouro. Os que não obedecem a Deus não têm Deus como tesouro. O tesouro dele é os bens, é o dinheiro, é aquilo que ele ama, é aquilo que ele adora. Mas não, para Asaf, o tesouro dele era o Senhor. Quem é o seu tesouro? Salmo 42, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O salmista ansiava por ter comunhão com Deus. Minha saúde pode. Ele ainda diz, eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Versículo 26, minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar. Ele estava vendo, presta atenção, olha o comparativo, ele disse que os ímpios tinham saúde, eram fortes. Mas ele diz, minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar. Depois que ele compreende o que está acontecendo, ele não dá mais valor para as coisas humanas. Ele não olha mais para as coisas humanas da mesma maneira que estava olhando antes. Ele olha diferente. Agora ele olha diferente. E tudo isso aconteceu quando se cumpre o que ele diz no versículo 17, que diz assim, então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tudo isso aqui que Asaf está testemunhando sobre Deus, a partir dessa parte que ele vê Deus guiando, e ele vê também Deus cuidando e Deus guiando e Deus cuidando, ele entende o destino deles e ele reconhece tudo isso aqui por causa do quê? Porque ele entra no santuário. Ele lá no santuário, ele começa a ter uma visão diferente da coisa. Porque quando você está na presença do Senhor, que você vai para o templo, você tem a oportunidade de ouvir outras pessoas falarem, outras pessoas pregarem, e Deus vai te alimentar. E Deus vai te edificar. E Deus vai te consolar. Às vezes, quando você está com os problemas, só você e os problemas, a sua visão está limitada. Mas quando você vai para o templo, você é edificado por outras vidas que Deus usa. E é por isso que é importante congregar. E é por isso que é importante estar no templo adorando ao Senhor. Porque Deus vai usar outras pessoas. Quantas vezes você vai abatido para o templo e chega lá abatido, cabisbaixo, e Deus às vezes usa alguém no louvor, usa alguém num testemunho, usa alguém numa pregação ou numa saudação. E você sai de lá confortado. Então o salmista, ele reconhece, quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Tá tudo interligado. Quando ele entra no templo, ele agora começa a ter uma outra visão da situação. Ele vê qual é a consequência dos ímpios, o que vem para os ímpios depois, e ele também reconhece Deus guiando ele no seu caminho e reconhece o cuidado de Deus. Deus continua sendo a força do meu coração. Coração fala de centro. Ele está falando, Deus continua sendo a força da minha vida. Ele é a minha possessão para sempre. Você entende aqui os comparativos que o salmista está fazendo? Eu estou vendo os ímpios prosperar. Eu estou vendo os ímpios enriquecer. Mas a minha possessão é o Senhor. Os meus bens são o Senhor. São bens maravilhosos. É um bem maravilhoso. Ninguém pode me tirar. Deus é o meu tudo. É como Davi disse, o Senhor é o meu pastor. É meu pastor. Davi reconhecia a Deus como seu pastor. Às vezes a gente cita o Salmo 23 aí, mas a grande pergunta é, você reconhece Deus como seu pastor? Eu reconheço Deus como meu pastor porque Davi reconhecia. E por reconhecer Deus como seu pastor, ele pôde dizer, nada me faltará. E aí vai descrevendo o cuidado de Deus durante todo o Salmo. E no final ele fala, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, ele quer estar sempre em comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é o seu pastor. Ele liga o que Deus é do início ao final do Salmo 23. E aqui, Asaf está ligando o seguinte, quando entrei no santuário, então compreendi o fim deles. Mas ele não compreendeu só o fim deles. Ele compreendeu que ele estava pensando. Dentro desse fim que ele compreendeu, ele também percebeu o cuidado de Deus, Deus guiando. Então ele diz, ele é a minha possessão para sempre.
27. O que te abandonam perecerão. Tem gente abandonando a Deus. Tem gente que abandonou, saiu da presença do Senhor, não quer mais servir a Deus. Por quê? Porque não está dando certo. Só que ele esqueceu que Deus é a sua herança. Deus é o seu tudo. Lembra que os levitas e os sacerdotes não tinham possessão entre Israel? A porção deles era o Senhor? Eles comiam e bebiam daquilo que era do Senhor, que era enviado, entregue para o Senhor, devolvido para o Senhor? Eles não tinham. E quem eram os levitas? E quem eram os sacerdotes? Era eles que estavam executando ali, exercendo o sacerdócio. E quem é a igreja? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ei, a nossa porção é o Senhor. Eu quero mostrar aqui para você, peraí, só um minuto. Eu não vou colocar na tela não, mas deixa eu ler para você. 1 Pedro, capítulo de número 1, tem no Expondo as Escrituras aqui no canal. Se você assistir lá, procura lá que você vai ver essa parte da carta sendo explicada no Expondo as Escrituras. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança, a nossa esperança está o quê? Em Cristo. E uma herança imperecível, não perece, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para você no céu. Então nós temos uma herança. Ele disse: não tenho ninguém a não ser a ti, Senhor. Então nós temos uma herança, vida eterna, mas a nossa herança é o próprio Deus, é a presença de Deus, é a comunhão de Deus. Vida eterna fala de comunhão. Morte eterna fala de separação. Vida fala de comunhão. Morte fala de separação. Nós temos essa comunhão com o Senhor. Tá apertado? Pode até estar, mas nós temos essa comunhão. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Em Hebreus 10, vai dizer que a alma do Senhor não se compraz naqueles que retrocedem. Aqui podemos ver um comportamento dos ímpios, é semelhante ao que Paulo descreve em sua carta aos Romanos. Olha o que diz, Romanos 1, 28 a 30. Uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil, e os ímpios estavam zombando, Asaf mostra, né? Se Deus sabe disso, Deus está vendo isso. Então o que eles fazem? Eles desconsideram, eles não querem conhecer a Deus. Então, uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Pastor, me explica isso. Como é que Deus deixa as pessoas fazerem algo que vai contra a sua vontade? Eles estavam ali já obstinados a querer fazer coisa errada e rejeitaram a Deus no seu coração. O que Deus faz? Deus tira a proteção, porque Deus usa da graça. A graça, mesmo a graça comum, ela preserva. Então Deus tira a proteção e permite, entrega. Olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não precisa autorizar Satanás para destruir o ser humano. Ele não precisa fazer isso para que o ser humano se destrua. Deus permite Satanás tentar a Jó, porque ali ao mesmo tempo foi uma prova, Deus permitindo, mas ao mesmo tempo era uma tentação, porque Satanás estava ali também trabalhando para tentar Jó negar a sua fé, mas Deus permite isso por causa do que Satanás havia dito sobre Jó e sobre Deus. Mas no dia a dia, eu quero dizer uma coisa para você, entenda isso, preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Deus não precisa deixar Satanás fazer como fez com Jó. Simplesmente ele pode tirar a proteção e nos entregar a nós mesmos. Por causa da natureza pecaminosa que está em nós, nós auto nos destruímos. Nós vamos dar vazão a tudo de ruim que está dentro de nós em relação à nossa natureza. Umas pessoas, a fraqueza é a bebida, o outro é drogas, o outro é prostituição, o outro é amor ao dinheiro, o outro é ostentação. Tem várias coisas que a natureza pecaminosa traz como fraquezas. É só Deus tirar a proteção e deixar a pessoa entregue a si mesmo. Então é isso que está acontecendo. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou
a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Versículo 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio. Olha só, a vida deles se encheu, ou seja, proliferou. Perversidade, pecado, ganância já estava dentro e vai só proliferando. Ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos. Veja, não era o quadro que Asaf fala dos ímpios do seu dia? E arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Ou seja, só vai proliferando mais e mais e mais e mais. Como uma infecção que vai tomando conta de tudo. Como um apodrecimento que vai tomando conta de tudo. Isso é terrível. Versículo 28 para finalizar. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Olha o que o salmista está dizendo. Ele reconhece que mesmo olhando para tudo em sua volta, o melhor era estar perto de Deus, em comunhão com Deus, em relação aos bens, a uma vida aparentemente tranquila de um grupo de ímpios que ele estava presenciando. Ainda era melhor estar com Deus. Comunhão com Deus. Eu estou debaixo de sofrimento, mas eu estou com Deus. Eu estou debaixo de luta, mas eu estou com Deus. Eu estou debaixo de prova, mas eu estou em comunhão com Deus. Isso é muito melhor do que ter uma vida cheia de coisas materiais, com aparente longevidade, com a saúde em dia, mas longe de Deus. Por quê? Porque o final será condenação. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Quando ele pensou em falar o que ele estava dentro de si, ele disse que não fez porque trairia o povo. Ou seja, não faria mais parte deles. E ainda induziria alguns deles a pensar como ele. Mas agora ele fala, fiz do Senhor meu refúgio. Eu estou guardado em Deus, eu estou confiando em Deus. O meu pé não vacilou, eu não caí, eu não escorreguei. Então eu vou anunciar todas essas maravilhas. O Senhor me sustenta, o Senhor tem me guardado. Eu estou na prova, mas o Senhor me guarda. Eu estou na luta, mas o Senhor me guarda. Passando por tempo de escassez, mas o Senhor me guarda. As coisas não são favoráveis, eu olho para frente, não vejo uma expectativa de melhora, mas o Senhor continua me guardando, porque Ele é o meu refúgio. Não sei como será, mas o Senhor continuará me guardando. É isso que Asaf está dizendo. Conclusão. Antes da conclusão, deixa eu fazer uma lembrança para você mais uma vez aqui sobre o Seja Membro do nosso canal. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Seja membro e ajude aí nesse Ministério de Ensino para a glória de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Vamos lá? Finalizar a conclusão? Asaf começa seu salmo falando da bondade de Deus, porém logo depois apresenta seu questionamento sobre a prosperidade do ímpio e o sofrimento daqueles que obedecem a Deus. Lembre-se, ele não está falando que todos os ímpios estavam prosperando e que todos os justos estavam debaixo de total sofrimento, mas ele estava presenciando pessoas que não serviam a Deus com tudo indo bem, tá? E pessoas que serviam a Deus com as coisas muito difíceis. Asaf acaba compreendendo que ainda que os ímpios possam ter muitas coisas aqui nessa terra, enquanto muitos servos do Senhor passam por grandes dificuldades, o que importa mesmo é como tudo termina para os ímpios e para os justos. Malaquias diz, e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Asaf, mediante isso, reconhece que se continuar confiando, Deus continuará guiando seus passos
e cuidando da sua vida, porque ele fez de Deus o seu refúgio e anunciará isso para todos. Ele anunciou, você vai anunciar as grandezas, as maravilhas de Deus. Não anuncie as suas lutas apenas no sentido de dizer, tô na prova, tô na luta, tô no vento. Não, você pode dizer, eu tô na luta, mas o Senhor tem sido bom. Eu tô na prova, mas o Senhor tem sido bom. Eu tô diante de tribulação, mas o Senhor tem cuidado. É isso que você precisa falar. Você vai testemunhar o momento e também a sua fé, a sua confiança, a sua esperança deve estar no Senhor. O amor de Deus e a sua bondade é algo que todo ser humano pode experimentar por meio de Jesus Cristo. Deus deu seu Filho como sacrifício para salvar aquele que nele crê. O ímpio também pode aceitar Jesus e ter salvação. Jesus é o caminho que nos leva a ter comunhão com Deus e que nos levará a passar a eternidade ao lado do Senhor. Deus nos deu Jesus como meio no qual, através do seu sacrifício, nós temos direito de vida eterna. O caminho dos ímpios parecia muito agradável a Asaf no início, mas o caminho de Deus é muito melhor. O caminho de Deus nos leva a estar com Deus eternamente. Mas enquanto estamos nessa terra, teremos aflições. Iremos presenciar pessoas que não obedecem a Deus, aparentemente vivendo com fartura em muitos sentidos. Todavia, apesar das aflições, não podemos abrir mão da nossa fé, pois sempre podemos contar com o cuidado de Deus até chegarmos no nosso lar, em nosso lar celestial. Então, não olhe para a aparente prosperidade dos ímpios e os sofrimentos que os justos passam. Afinal de contas, nós temos uma visão totalmente limitada quando nos baseamos nas circunstâncias. Eu já falei sobre isso. Porém, quando nos aproximamos de Deus, como fez Asaf, nossa visão é ampliada e conseguimos entender que sempre vale a pena confiar e obedecer a Deus. Você quer confiar? Você quer obedecer? Então obedeça. Confie, porque sempre é o melhor obedecer e confiar. Tudo pode estar desfavorável. Obedeça e confie e testemunhe as maravilhas do Senhor. Não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Salmo 118, versículo 17, se não me falha a memória. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras, aprendendo, Senhor, sobre, Pai querido, esse tema que traz assim um pensamento. Por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Ó Deus, por quê? Mas nós entendemos que o final é diferente para os que obedecem e para os que desobedecem. Que nós venhamos, Senhor, continuar confiando, lutando, crendo que coisas podem ser mudadas na nossa vida, mas ainda que venhamos continuar passando por alguns sofrimentos, porque faz parte da vida aqui nessa terra, possamos não abrir mão da nossa fé, confiando no Senhor. Abençoa nossas vidas e nos faz praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Se você achou que essa palavra falou ao seu coração, compartilha com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas, porque o questionamento dessa mensagem é o questionamento de muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.